porque aqui é como uma escola para nós, ouvindo a palavra de Deus. Sempre Deus envia um para dizer algo precioso para que nós possamos aprender. Então eu vim para aprender, mas neste momento eu fui chamada para dizer alguma coisa, algo a respeito de Jesus, que a palavra de nós mesmos nós não temos, mas o Senhor é o dono da sabedoria, Ele quem nos ensina, quem nos instrui e quem nos inspira, porque se nós não tivermos a inspiração divina, não falamos nada, não lemos nada, mas se nós tivermos a inspiração divina, pelo Espírito Santo de Deus, nós temos algo a dizer sobre a palavra do nosso Deus. Eu desejo ler em Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43, que diz assim: aconteceu que ao aproximar ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Prezados amigos, aqui nós estamos nesta rua anunciando a palavra de Deus. E que pode até dizer, mas que crentes persistentes, mas é assim mesmo. Aqui narra uma história de um homem que persistiu. Ele persistiu e recebeu a bênção. Trata-se do cego de Jericó, o cego Bartimeu. Este homem, ele vivia à beira do caminho, pedindo esmola para que possa ter o seu sustento de vida. Mas naquele dia ele ouviu um tropel. Ele ouviu um tropel de muita gente e ele procurava saber quem era que passava. E eles disseram que era Jesus que passava ali naquele caminho onde ele estava assentado. E ele, ouvindo essas palavras, ele reconhecendo que Deus enviava o seu filho e que era anunciado por ali, e ele creu em Jesus Cristo. E ele assim começou a insistir, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas das vezes nós nos achamos num aperreio muito grande, e para o nosso socorro só Jesus, filho de Deus, que pode nos abençoar, nos ajudar, nos socorrer, nos proteger e assim nos abençoar. Prezados amigos, este homem insistiu muito e ele era repreendido. No momento havia opositores, havia pessoas de oposição repreendendo ele para que se calasse, que Jesus não o atendia. Mas ele ainda persistia mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim Jesus mandou ver, mandou que ele viesse até onde ele estava. E eles foram chamar. O mestre te chama, Jesus, filho de Davi, te chama. Chega até onde ele, e ali ele chegou. E quando ele chegou, ele procurou para ele: que queres que eu te faça? Ele disse: que eu torne a ver. Com certeza, ele via e depois ficou cego, né? E queria tornar a ver, que a vista dele fosse recuperada, que fosse curada.
E naquele momento, Jesus disse para ele, Senhor, que eu torne a ver. E então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Aqui tem várias lições para nós. A persistência, o reconhecimento que Jesus, o filho de Davi, que o cego gritava, é o Jesus, filho de Deus, aquele que veio a este mundo para salvar os pecadores, para tirar lá do pecado, do lamaçal do pecado, para resgatar as almas perdidas, como diz a palavra de Deus, que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Perdido de quê? Não é da sua casa, não é da sua rua, não é dos seus vizinhos, mas perdido dos caminhos do Senhor. O caminho do Senhor, aquele que leva o homem para o céu. E diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só encontramos em Jesus. E ele disse, se vier a ele, ele levará até o Pai. Então, nós temos que acreditar em Jesus, filho de Davi, em Jesus, filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus que enviou o seu Filho a este mundo, para que tivesse salvação das almas que viviam distanciadas dos caminhos do Senhor. Então este cego, ele de tanto insistir, ele foi atendido. Tu também podes insistir e chegar e aceitar a Jesus como teu Salvador. E Jesus pode te dizer, a tua fé te salvou. Que Deus nos abençoe para todos sempre.